Tá em dúvida em qual fundo imobiliário investir? Tem vários, não tem? Relaxa, esse fundo aí faz isso para você. Hoje é dia da gente saber tudo sobre o HFOF11, logo após a vinheta. Primeiro de tudo, prazer, se você não me conhece, eu me chamo Mayara. E aí, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver aí tudo sobre esse fundo imobiliário que é uma cesta com vários tipos de ovos. Não tá entendendo nada? Relaxa que você vai entender. Então, se você tá caindo aqui de paraquedas, você gosta desse tipo aí de conteúdo, ações nacionais, internacionais, REITs, fundos imobiliários e afins, e não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Não deixa de ativar o sininho para o YouTube te mostrar sempre que tem novos vídeos. Tem vários novos vídeos aí por semana, tá bom? E me deixa aqui embaixo, ó, duas coisas, tá? Se você tem esse fundo imobiliário aí na carteira e mais, se você quer que eu faça análise de algum outro, né, um estudo para te ajudar, porque eu realmente, ó, eu passo anotando o pedido. Esse vídeo, por exemplo, está sendo feito porque o Rodirso, eu acho que é assim que fala, ele duvidou que eu faria o vídeo que ele pediu e que eu duvidou também que eu mandaria um beijo. Então, ó, beijo pra você, tá bom? Eu espero que eu tenha falado o seu nome certo, tá? Desculpa se eu não falei. Mas esse vídeo aí pra você, duvida de mim não, que eu pego e faço, beleza? Então me deixa aqui seu pedido, se você tem esse fundo imobiliário aí na carteira, que a gente vai começar a falar tudo sobre ele, sem mimimi, sem enrolação. Como sempre, fica no vídeo até o final que tem pontos bem interessantes que não tem em outros vídeos, para te abrir bastante os olhos. Então vamos começar falando sobre o HFOF11, tá bom? O HFOF11, ele é diferente aí de todos os fundos imobiliários que eu já fiz um estudo aqui para vocês, tá bom? Ó, ele é um tipo fundo de fundo. O que isso quer dizer? Que ele é uma cestinha, tá? E dentro dessa cesta tem vários ovinhos, tá? É como se ele pegasse, ele literalmente, em vez de ser um fundo imobiliário só que você está investindo, quando você tem esse fundo, né? Você adquire, sei lá, 40, tá? Porque ele faz isso para você. Ele é porcamente como se fosse um ETF, tá bom? Porcamente, tá? Então, ele é um fundo de fundo, tem vários fundos imobiliários que ele tem na carteira, beleza? Olha só, o início dele na Bolsa de Valores, o IPO dele, né, no índice de fundos imobiliários, o FIX aí, tá desde 2018, tá? Então tem quase 3 anos quando eu tô gravando esse vídeo, né? Obviamente, a liquidez diária média dele nos últimos 30 dias está bacana. Não é uma das maiores, tá? Mas comparando, né, o tipo de segmento dele, tá bem bacana, tá? E aqui a gente tem, então, a liquidez dele e a representatividade do índice de fundos imobiliários, 2,72%. Então, ele é bem bacana, tá? Ainda mais por ser desde 2018, que não é tanto tempo, né? Tem alguns aí com 5 anos, com 10 anos e afins, beleza? A taxa de administração dele é 0,60 e a taxa de performance dele é 20%, tá? Você tem que ficar, né, de olho nisso, porque é o seguinte, você não escolhe, tá? Você tem que entender da gestora, você tem que confiar, né, nos imobiliários, sejam legais assim, não sei. Para quem não sabe qual escolher ou ainda está estudando, porque se você não sabe o que vai ter na carteira, você tem que confiar muito na gestora para saber se ela vai estar com ativos, né, com a porcentagem de ativos bacana para conseguir fazer com que o fundo suba, né, com que receba os inquilinos, enfim, e afins, para fazer essa redistribuição para os seus acionistas, beleza? Então fica sempre ligado aí nisso. Não que posteriormente, quando você já saiba e escolher os seus próprios fundos imobiliários, você ainda não possa ter
um fundo do tipo FOF, tá? É chamado de FOF, tá? Não é fofinho, não. É chamado de FOF, assim, de fundos. Tem um lado ruim, que a taxa de performance dele acaba sendo um pouquinho mais elevada e fica à mercê, né? Por exemplo, da boa performance que esse fundo, né, de fundo tem na carteira. Então aqui eu trouxe, ó, eu abri o fundo aí para ver o que ele investe. Olha o tanto de participação que ele tem. A maior porcentagem é no HLOG11. O segundo é o HPAG11. Eu não conheço nenhum dos dois primeiros, tá? Mas isso é indiferente, só para falar. O terceiro é o BBPO11. Enfim, tá? Aqui tem vários. Mas de onde você está tirando isso? Do próprio relatório do fundo imobiliário, beleza? Tá? Então aqui temos os nomes também. E vamos ver os segmentos então. Olha só, a maior parte do segmento está bem dividido em imóveis industriais e logísticos, que alguns surfaram bem, tá? Com essa retomada então da crise econômica, com a vacina, que quando eu tô gravando esse vídeo ainda tá tudo fechado, a Europa tá em lockdown, segunda onda aí, já começou alguns pontos de vacinação, mas ainda não sabe ao certo, enfim, tá? Tem o setor de laje corporativa que sofreu bastante, tá? Então, por isso que ele acabou caindo tanto antes da crise, tá demorando um pouco para recuperar, como a gente vai ver, e de shopping, tá? Então, assim, ele é um ponto bem arriscado, só que perceba, tá? Arriscado por causa desses setores que estão sofrendo, só que perceba que esses setores são setores que têm realmente imóveis, tá? Imóveis. A crise passa, beleza? Vai passar e os imóveis vão continuar lá, tá? Então, não pense pontual, ainda mais fundos imobiliários, pense tudo em uma métricazinha maior, tá? Lembrando que nada daqui do canal, absolutamente nada, é uma recomendação de compras ou vendas. Eu trago um estudo para te ajudar. Vamos continuar. Olha só, como ele caiu então em fevereiro, como ele deu uma queda muito grande, aqui em julho deu uma subida porque falou assim, opa, saiu vacina, oh! Não, calma, que foi engano, saiu não. Aí aqui, ó, deu a quedinha de novo, tá bom? E agora tá todo mundo mais receoso. Mas é só para mostrar como a cotação, né, vai variando aí. Então aqui a gente tem como a comparação dele com o índice de fundos imobiliários, como que foi? Eu peguei um pontinho desde 2018 até 2019, tá? Comparando o índice de fundos imobiliários em geral e esse FOF aí. A gente tem que, de modo geral, ele performou melhor do que o índice de fundos imobiliários. E esse não é o único FOF que existe, tá? Tem outros FOFs aí no índice né, para ser negociados. Como aqui eu falei, a variação que ele teve e o modo que ele oscila, né? Ele vai oscilar bastante sim ao longo do tempo, que não tem jeito. Estar à mercê da performance toda da carteira para entregar um bom resultado, beleza? Então vamos ver como que está o caixa dele atualmente. Atualmente o caixa dele está em fundo de renda fixa, beleza? A maior, tá? Ele aumentou aqui desde junho, mais ou menos, o seu caixa. A gente vai ver por quê. Por que disso? A gente vai ver, calma, fica aqui sem pular nada. Só um pontinho, tá? Se você tá gostando, deixa aquele like que fortalece bastante. E esse material todo aqui eu vou dar de brinde para te ajudar nos estudos, mas, né, vou dar para quem está no meu canal do Telegram, beleza? Para você entrar, o link tá no primeiro comentário abaixo, só você entrar que vai estar lá esse material, assim como dos outros, para te ajudar. É grátis, você vai ser muito bem-vindo. Vamos continuar aqui, ó, vamos ver a receita dele. Olha como a receita dele pegou e aumentou, tá bom? A partir mais ou menos de agosto, tem aumentado bastante, porque os fundos imobiliários que ele tem, né, de lajes, né, de shoppings estão voltando a reabrir, estão voltando a receber os proventos, querendo ou não, e ele está performando melhor, assim como
a cestinha de ovos dele, né? Assim como os ovos dele estão maturando. Então aqui, então, como eu falei, a gente tem que o patrimônio líquido dele tem aumentado e o valor patrimonial como tem oscilado, tá? Olha só, por que que ele está com caixa aí? Por quê? Por quê? Por que que ele aumentou, né? Olha, porque ele está fazendo a 9ª emissão de novas cotas. Por quê? O que isso quer dizer, Mai? Emissão de novas cotas. Isso quer dizer, por exemplo, que o fundo está crescendo, aumentando o número de cotistas, aumentando o número de cotas disponíveis. Isso dá mais liquidez posteriormente para o fundo, ele vai ficando maior, tá? Talvez esteja aumentando assim, né? Já é a 9ª emissão de novas cotas em pouco tempo, porque tem mais CPFs entrando na bolsa, mais pessoas olhando fundos imobiliários e ainda não sabe o que colocar, tá apostando em fundos imobiliários assim, né? Enfim, tá? Tem que ficar de olho em todo o cenário macroeconômico e trazer para o microeconômico da Bolsa de Valores, beleza? Vamos ver agora se ele está sendo negociado caro ou barato depois de toda essa queda, toda essa subida, essa valorização, desvalorização de seus fundos imobiliários na carteira. Olha só, está sendo negociado quase em cima do quanto ele realmente vale, né? Do seu valor patrimonial. Está sendo negociado quase a 1. Então, por exemplo, se você entrar agora, possivelmente quando você está vendo esse vídeo já variou, tá? Mas, por exemplo, se você entrar agora e tiver 1, você não vai estar pagando, teoricamente, nem caro, nem barato. Vai estar pagando um preço justo, tá bom? Vamos ver os proventos. Ele pagou sempre proventos, deixou de pagar. E aí, olha só, a gente tem que ele pegou e continuou pagando sempre proventos, tá? Fundos do tipo FOF tendem a ter uma constância no pagamento de proventos sem cortar nada, porque, a gestora do fundo tem que ser muito ruim para ter nenhum fundo imobiliário que tá performando bem, né? Que tá pagando, então... Mas enfim, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendeu o que eu quis dizer. Não é possível que não vai ter como segurar essas pontas. E ela tá segurando as pontas. Bom, eu brinco bastante assim nos vídeos, que é para você entender de modo, né? Bastante conteúdo bacana, mas de modo divertido, tá? De modo divertido para desmistificar esse mito todo que é difícil e tudo mais, que não consegue entender e afins, tá? Então, por isso que eu sempre faço essas brincadeiras. Se você já é daqui do canal, você sabe disso, tá? Mas as informações são de qualidade. Vamos voltar agora para o dividendo, quanto que tá pagando, tá? Olha só, o dividendo yield que ela tá pagando, que é dividendo yield? É a distribuição da rentabilidade em 12 meses, tá bom? 8,64%. É bem bacana. Quando eu tô gravando esse vídeo, né, nesse momento, nossa taxa Selic tá 2% ao ano. É muito pouca coisa, tá? Então ele tá pagando muito mais aí do que a nossa taxa Selic só de rentabilidade, tá? Só de rendimento. Isso dá, tá? Mais ou menos aqui, né, pagando 0,54% do dividendo no último mês, daí isso dá mais ou menos 55 centavos aí por cota que a pessoa vai ter, tá? Então, quanto mais cotas, mais recebe, tá? E só falando dos rendimentos, vai cair uma graninha lá na sua conta sem você fazer absolutamente nada. Então, vamos agora para aquele momento bem bacana para simulação de rentabilidade desse fundo imobiliário, 50 mil aplicados nele. Em 12 meses, quanto que teria? Olha só, a gente vê que em 12 meses, você deixando lá aplicado, você teria hoje um montante de 52.300 mais ou menos, tá? Montante eu tô querendo falar com a reaplicação, né, nos seus proventos que ele iria te dar e da valorização da cota, tá bom? Aqui no caso a gente ia ter uma desvalorização da cota, em vez de 50 mil você estaria, né, com só da cota, tá? 48.400 só de rendimento, só de proventos, tá? Que você teria recebido ao todo seria quase R$4.000, tá? Isso, né, novamente, ele tá com uma queda aí
ainda tá desvalorizado em relação ao que estava antes da crise do Covid, mas mesmo assim, apesar disso tudo, até agora, ó, quase 40% a mais do que a poupança. Bom, então se você gostou desse vídeo aí, não deixa de entrar lá no canal do Telegram para você receber esse material. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho. Beijão, fica com Deus, que o Papai do Céu ilumine muito a sua vida, os seus dias, os seus caminhos. E te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.